Bom, meus alunos, então eu esperava que vocês tivessem dado mais sugestões sobre assuntos que eu poderia colocar nesse vídeo de revisão, mas nós não tivemos tantos assim, não foi? Entretanto, Francisco Fernandes Guimarães colocou aqui uma sugestão que eu gostei bastante. A Nívia também falou de float, while, etc. Eu vou trabalhar um pouco com isso. Vou tentar fazer um exercício que pegue pelo menos esses dois, já que o de baixo aqui do Francisco pede para calcular nota, tá certo? Principais pontos do assunto. Bom, bora ver o que a gente pode fazer com isso. Tá? Vamos começar? Primeiramente, eu vou abrir o meu deve ser mais. Vamos começar pelo básico, né? Include. Eu esqueço que ele completa. stdio.h void main printf. Olha lá. Vamos salvar revisão ponto C e não CPP, para não dar problema. Vamos apertar Execute, Compile and Run, F11. Olá. Percebam que o A acentuado ficou errado. É uma coisa que nós temos. Por isso que eu sempre boto lá assim, para não colocar o número do caractere na mão. Agora F11 de novo. Olá. Essa nova versão do Dev C++, ele já dá um system pause para você automaticamente. As versões antigas não faziam isso. Tá certo? Agora eu vou botar barra N para que ele pule uma linha depois de escrever. Percebam que ele pulou uma linha aqui. Enter. Então, revisão de printf. Revisão agora de criação de variável, junto com scanf. Deixa eu ver. Valor. Valor. Digite um valor. Scanf. %d, porque ele é inteiro. E comercial valor. Printf. Valor digitado, %d, barra n, valor. Salvamos. Digite um valor, 3, enter, valor digitado 3. Certo? Revisão básica de captura e exibição de valor. Se eu tirar isso aqui, olha o que vai acontecer. 3, ele entrou em erro, porque você não atribuiu corretamente a variável. Mais tarde nós vamos revisar isso, porque isso é problema de ponteiro. Você precisa receber o endereço do valor. Opa! Quem tem Visual Studio vai aparecer isso na tela, mas no caso de vocês isso não vai acontecer. Bom, revisão básica, né? Agora eu quero fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com um vetor bidimensional de notas. Certo? A primeira dimensão, vamos fazer assim, vamos abrir o Excel. Vamos Excel, por favor. Pronto, vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar um conjunto de notas, tá certo? Aqui nós temos linhas e colunas, certo? Então, para funcionar corretamente, deixa eu tirar o Skype que eu sempre esqueço. Pronto, vai parar de encher. Primeira coisa que nós vamos fazer. A primeira pessoa vai tirar 3, a segunda 2, a terceira
2 não, 4, a terceira 7, a quarta 10, assim tá bom. Tá bom? E a segunda pessoa, a segunda nota dessa pessoa vai ser 10, depois vai ser 5, depois 7 e 8. Pronto, vamos trabalhar assim. E depois eu quero saber qual é a média dessa pessoa, tá bom? Quantas pessoas nós temos? 4. Então eu preciso de 4 linhas com 4 colunas. Certo? 4 linhas com 2 colunas, perdão. Salvei. Bom, para isso agora a gente vai ter que criar... aqui não é. int i igual. Int i e vírgula j. I igual a 0. Quem lembra de matriz do colégio? Espero que todos. Só um instantinho. Vou pegar a função length. Aí, nesse exato momento, vocês vão perceber que vocês estão precisando de uma função chamada length. Tá certo? Mais e mais. Não é melhor fazer isso agora. Se eu ensinar vocês length agora, não vai dar certo. Tá. Por enquanto, i menor que 4. Porque é o tamanho que você colocou aqui. Vou usar esse exemplo para criar uma função length que vai retornar o tamanho do array, certo? Depois eu vou fazer isso. Bom, no momento vamos utilizar a definição que a gente criou. Porque a função length só existe em C++, acabei de lembrar disso. Você pega array.length. Mas vamos lá. Então, de 0 a 3, nós vamos percorrer a primeira dimensão. Só que eu tenho uma segunda dimensão. Tá certo? Aí vocês vão percebam que vai ter um erro aqui. Enquanto isso, eu vou escrever o j. J igual a 0. Né? Mas não tem problema. Dá para trabalhar com os dois. J menor que 2. J mais mais. Abre e fecha. Né? Vamos copiar isso aqui para dentro desse lugar aqui. Então F. Não é mais valor, né? Agora são notas. Digite o valor, um valor. Notas. Aqui I, aqui J. Digite um valor para a nota %D de %D, vírgula e vírgula J. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos analisar antes de executar o código. Tá? Para cada linha que você tiver, tá certo? Percorra as colunas pedindo valores para serem adicionados. Tá certo? Então, para cada linha que você tiver, percorra as colunas. Então, primeiro eu vou percorrer a 0, porque começa em 0, não começa em 1, lembrem-se disso. E vou pedir o primeiro valor. Deixa eu jogar isso aqui para cima, para não confundir vocês. Vou jogar isso aqui para o lado. Eu vou botar aqui 0, 1, 2, 3. Tá bom? Então, na linha 0, eu vou pegar 3, depois 10. Tá bom? Então, eu vou pegar a posição 0, 0, 0. Depois eu vou pegar a posição 0, 1. Depois eu vou pegar a posição 1, 0. Depois 1, 1. 2, 0. 2, 1. 3, 0. 3, 1. E vou preencher essas notas. Ok? É isso que eu estou fazendo aqui. Para cada linha representada pela letra I,
percorra as colunas representadas pela letra J, tá bom? E uma coisa importante, eu poderia inverter, eu poderia transformar em coluna linha. Bastava eu colocar 2 aqui e 4 aqui. O que é que isso vai fazer o programa pensar? Que ao invés de você estar vendo assim, na verdade você vai estar vendo assim. 3, 4, 7, 10, 10, 5, 7, 8. Ou seja, ao invés de termos 4 linhas por 2 colunas, nós vamos ter 2 linhas com 4 colunas. Como vocês vão programar? A opção de vocês. Eu trabalho com matriz, logo eu vou pensar da mesma forma que uma matriz é utilizada na matemática, né? Linha, coluna, ok? Esse for aqui vai pegar uma única nota que é inteiro, ok? Média, float, média, tá bom? E eu vou agora calcular médias. Vocês concordam que a média de um aluno é a normal, né? A média aritmética é a soma das duas notas dividida por 2? Então nós poderíamos criar um vetor tridimensional para complicar mais a nossa vida, certo? Ou poderíamos utilizar um vetor bidimensional. Ou bidimensional com um vetor, tá certo? Com a mesma quantidade de linhas que nós teríamos aqui. Mais ou menos funciona da seguinte forma. Se fosse tridimensional, eu colocaria mais uma dimensão de uma única coluna. Isso aqui complica a vida de todo mundo, na cabeça de vocês, como é que um vetor pode ser tridimensional, né? Mas nada mais é do que eu colocar uma outra dimensão, tem um tamanho, tá? No qual esse tamanho é utilizado para registrar a média, ok? Então eu poderia colocar aqui a média seria 6,5. Meu Excel está em inglês, eu estou botando ponto. A média seria 4,5, 7, 8, 9. Certo? Então essa outra dimensão do vetor que eu poderia colocar aqui seria para guardar, ou eu crio um novo vetor, que é o que eu fiz, uma nova coluna, completamente separado do vetor inicial, tá certo? No qual eu vou guardar as médias, ok? Então, para guardar a média, de uma forma ou de outra, eu vou ter que percorrer novamente esse loop para preencher a média, para calcular a média. Aí você pergunta, professor, poderia usar o mesmo loop aqui de cima? Pode sim, basta fazer um teste. Tá certo? O teste seria if j igual a 1, ou seja, se for a segunda vez que você está pedindo a nota, por favor, calcule a média. A média seria média é igual a nota I, que você está trabalhando, posição 0, mais nota I, copiar e colar, posição 1, salvar aqui, entre parênteses, porque lembrem-se que divisão, gente, faz primeiro, então, dividido por 2. Mas esse if aqui, a maior parte de vocês não vai conseguir visualizar o porquê dele estar funcionando. Por isso, didaticamente, eu vou recortar daqui, ou seja, vou arrancar daqui e vou fazer um outro for só para calcular as médias. Ok? Não preciso desse for daqui. Só preciso do for da linha, ou seja, percorra a linha 0, pega a posição 0 e 1 e some, divida por 2, vá na linha 1, pega a posição 0 e 1 somadas e divida por 2, vai na 2, 0 e 1 somadas dividido por 2, na 3,
0 e 1 somados dividido por 2. É isso que eu estou falando. Aqui, nesse for. Por fim, não menos importante, vamos exibir. Para exibir, eu só preciso fazer um outro for, né, para exibir a média. Printf, média do aluno %d, %e, %f, porque é float, barra n. E aqui nós vamos colocar i, vírgula, média. Professor, eu poderia jogar isso nesse for, dessa forma aqui, para economizar for? Poderia. Não tem problema, dá no mesmo. Porque perceba que tanto esse for quanto esse for fazem a mesma coisa. Mas, didaticamente, eu vou deixar aqui no de baixo. Só para que vocês possam perceber que eu faço um for para cada coisa que eu quero processar. Tá bom? Nesse exato momento eu quero que vocês aprendam como fazer for e para que serve. Ok? Posso fazer do while? Posso sim. Então nós vamos fazer o seguinte. Criei um for para isso. Vou criar um while. Só que para criar um while eu tenho que zerar o i aqui. Opa. Certo? E vou fazer um do while. Ok, i menor que 4. Opa, e mais. Certo? Aí vocês falam, professor, eu sempre esqueço. Poxa, vocês têm, né, internet aí com vocês. Esqueceu como é que faz um for? Esqueceu como é que faz um do while? Stack Overflow é o melhor que tem, mas isso é em inglês. Como fazer um do while em C? Se você não tiver apostila, que já é um absurdo. Os laços, você vê, ó, do, blá blá, fecha, while. Mas fecha. Eu gosto de colocar aqui do lado. Opa, fecha. Ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula aqui. Poxa, eu adoro essa IDE que coloca pra gente automaticamente isso. Ok? Então vejam, um for para percorrer, um while. Opa, eu apaguei daqui, não sei porquê. Pronto. Vamos ver agora como é que funciona isso. Vamos ver quais são os erros que nós temos. Primeiro erro. Vamos lá, função main. Não posso ter um float de 4 para o tipo inteiro. Né? Float de 4 para um tipo inteiro. Ah, meu Deus do céu, o que é que está faltando aqui? Percebam que isso aqui é um vetor. Certo? Então não posso trabalhar atribuindo diretamente a um vetor um valor. I. Primeiro erro corrigido. Próximo. Isso tudo porque eu li a mensagem de erro aqui. Certo? Tipos incompatíveis sendo atribuídos, assign atribuído. Tá certo? Eu estou tentando atribuir a um vetor de float de 4 posições um valor do tipo inteiro. Não posso. Então vamos voltar. Digite o valor para a nota 0 de 0, ou seja, posição 0 de 0, 3, depois 10. Vou até colocar aqui para facilitar a nossa vida. 3, 10, 4, 5, 7, 7, 10, 8. Professor, está tudo sendo calculado errado. Por que eu estou exibindo esse valor errado?
Vamos descobrir? Opa, deixa eu fechar o Camtasia. Bom, a única forma da gente estar atribuindo isso errado é porque provavelmente aqui ou aqui está errado, tá bom? Isso a gente sempre erra, tá bom? E nós vamos agora tentar descobrir o porquê, tá? Porque a gente não descobriu isso diretamente. Existem dois tipos de erro que nós achamos nas IDEs, ou quando a gente está utilizando IDE. O primeiro é erro de compilação, que foi aquele primeiro erro que nós tivemos, que estava aqui no média, tá certo? E, que era vetor. E o segundo é o erro de execução. Com certeza é porque a nossa lógica está errada. Vamos procurar agora o erro da nossa lógica. Opa, não é. Então, se o erro está na nossa lógica, já que não deu erro de compilação, a gente tem que achar a posição correta do erro agora. Lembra que eu falei para vocês, aqui em média, que eu estava atribuindo errado? Da mesma forma, eu vou atribuir aqui a posição que estava faltando. Eu estava mostrando o vetor como um todo, né? E na verdade eu só quero mostrar a posição do vetor, aqui nesse média I. Bom, vamos lá, vamos executar. Vamos voltar para o Excel, vou puxar aqui para o lado. Opa, volte Excel. Vamos lá. 3, 10, 4, 5, 7, 7, 10, 8. Poxa, não estou exibindo, eu não estou trabalhando corretamente com casas decimais, mesmo eu tendo colocado 2F.2F aqui. Por quê? Vocês me perguntam. Bom, o que acontece? Eu estava dando uma estudada, né, da mesma forma que vocês estudam, e percebi que quando você divide dois inteiros no C, ele retorna um inteiro. Então, para trabalhar corretamente, vamos capturar como F. Ok? E vamos ver o que acontece apenas transformando o vetor notas, tá, em vetor de floats, ao invés de vetor de inteiros. Certo? Executar novamente. Voltar para o nosso Excel. E vamos lá de novo. 3, 10, 4, 5, 7, 7. Já estou até decorando. 10, 8. Agora sim. Agora ele dividiu corretamente, tá vendo? E exibiu corretamente o resultado. Então, eu espero que nesse pequeno exemplo vocês já tenham percebido quais são as diferenças de trabalhar com inteiros, trabalhar com floats, né, trabalhar com casas decimais. Tá? Eu vou agora aqui tirar a casa decimal, né, que é como estava a primeira parte do exemplo, antes de mudar. Vamos lá, de novo. 3, 10, 4, 5, 7, 7, 10, 8. Verifique que a quantidade de casas decimais não está sendo estipulado. Então ele pega o padrão, que são 6 casas decimais. Tá certo? Aí quando você coloca .2F, significa que você vai trabalhar com números floats que vão ser exibidos apenas 2 casas decimais. Tá certo? O restante vai ser desconsiderado. Bom, em resumo, é assim que trabalha com vetor de mais de uma dimensão. É assim que a gente trabalha com média nesses vetores, com esses vetores, né? É assim que a gente trabalha com for, while, do while. É assim, acho que coisinha chata, sai. É assim que a gente trabalha com floats inteiros e espero que isso tenha sido uma boa parte de revisão para a primeira parte do assunto que nós tivemos, tá? Eu posso piorar um pouco, tá bom? Eu posso piorar um pouco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma estrutura, struct aluno, tá? E vou nessa struct, veja que ele já criou para você o ponto e vírgula no final da struct, que isso é muito bom. Vamos criar float notas, float média, tá bom? E agora eu vou criar alunos.
crio uma variável do tipo aluno, que eu criei, chamada alunos. Eu não vou criar alunos, vai complicar um pouco mais. Eu vou criar A, só para abrir, para ficar mais rápido. Alu, pronto, alu, certo? É a nossa variável. Professor, o que é que vai mudar? Praticamente nada. Eu vou criar alu ponto, onde era antes notas, né? Então tudo que é nota eu vou botar alu. Onde é média também eu vou botar alu. Ou seja, vá dentro da minha variável alu, que é do tipo aluno, pegue notas e trabalhe, pegue média e trabalhe. Certo? Vamos ver o que acontece? De novo, vamos lá para o Excel. Bom, 3, 10, 4, 5, 7, 7, 10, 8. Funcionou da mesma forma. Então, vocês podem ver que trabalhar com estrutura, trabalhar com vetores, ou vetores dentro de estrutura, é bem simples. Eu mudei muito pouco o nosso código, né? Não dá muito trabalho, estrutura é uma coisa muito boa para vocês trabalharem, para simplificar, tá certo? A vida de vocês na hora de entender o que é que o código faz. Tá? Então agora, o próximo vídeo vai ser com revisão de funções e ponteiros. Aguardem. Opa!